Fala, homens e mulheres do meu Brasil! Começa hoje mais um episódio do Pode Dizer, podcast da Homens, hein? E hoje eu estou aqui com um convidado especial. Mas antes eu queria contar para vocês que esse podcast, ele é muito para a gente falar sobre o mercado masculino, falar de todas as tendências, tecnologia, tudo que vem de novidade, tanto nesse mercado da estética masculina e também em toda a nossa rede. Então, hoje eu estou aqui com o Thiago. Thiago é o vice-presidente hoje da Adox. É um parceiro nosso já há 5 anos e eu estou muito feliz e grato pela confiança lá atrás, hein, Thiago? Obrigadão por você estar aqui hoje, por ter aceitado o convite. E eu sou muito mesmo, tanto eu quanto a minha irmã, lá atrás, sempre defendemos, sempre utilizamos e falando para todo o quanto é importante essa parceria nossa, né? Que eu te falo, todas as tecnologias lá eu testei em mim, hein? Conta um pouquinho de você, do projeto, da Adox. Primeiro eu que tenho que agradecer aqui porque a Homens confiou na Adox também, é uma relação de confiança mútua, né? E para quem não sabe o que é a Adox, né? Quem é o Thiago, primeiro eu vou me apresentar. Sim. Eu sou Thiago Gonzalez, sou cofundador da Adox, né? Então fundei junto à minha esposa. A gente começou, na verdade, com uma clínica de estética também, né? Foi o primeiro negócio que a gente investiu. Olha, não sabia. Quem começou primeiro, na verdade, né, foi a nossa clínica de estética. Minha esposa e eu fundamos a Finaforma, que é uma clínica que tem até hoje na cidade de Petrópolis. Não viramos uma rede, né? Não era o nosso negócio principal, mas é um negócio que a gente tem até hoje. A gente adora, é apaixonado por estética. Quanto tempo já a clínica? A clínica tem 13 anos e a Adox 12. Olha isso, que legal. A Finaforma surgiu de 2010 para 2011 e a Adox de 2011 para 2012. Que legal. Para quem não conhece a Adox hoje, a Adox tem várias tecnologias, Sim. né? E é uma empresa já praticamente consolidada, hoje é a maior hoje aí no Brasil. E conta um pouquinho também, tanto de você, da esposa, e como que começou esse projeto, né? Que você tem uma clínica há 13 anos, né? Sim. Começou com a clínica e a minha esposa sempre foi apaixonada por estética e eu já vou começar falando aqui que na época eu não queria nem saber de estética, eu não ligava para estética masculina, para mim era um tabu, como é ainda infelizmente ainda é para alguns homens, né? Graças a Deus isso mudou muito na minha cabeça e isso vem mudando na cabeça dos outros, mas naquela época a estética para mim era um frufru, não era algo importante como é hoje. E a minha esposa não, ela sempre foi apaixonada por estética. Antes de entrar para o universo da estética, ela se tratava, ela ia para as clínicas. Depois ela fez a faculdade de fisioterapia e fez a pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional, foi para a estética. E a gente montou a nossa primeira clínica de estética, uma clínica pequenininha, começou numa salinha de 9 metros quadrados dentro do estúdio de pilates da amiga dela. E esse movimento que a gente foi criando da estética lá na nossa cidade, que na época não era tão popular como a estética é hoje, foi crescendo e hoje a gente tem uma das maiores clínicas da nossa cidade, né? A Finaforma hoje está no centro da cidade, num espaço bem grande, tem um espaço lá de cerca de 500 metros quadrados. E fica lá o escritório da Adox também. E aí logo depois a gente começou a conhecer as tecnologias, começamos a comprar as tecnologias para a nossa clínica. E a Michele, na época, ficou insatisfeita com o nível das tecnologias que a gente encontrava no Brasil na época. Não encontrávamos tecnologias com o impacto que a gente queria causar para o paciente. Porque a gente sempre acreditou no seguinte, ok, vamos trabalhar com estética, vamos. Mas a estética não é sobre passar um creminho, não é sobre só fazer uma massagem. A estética é sobre você, de fato, ajudar a pessoa a se transformar, seja ela um homem, seja ela uma mulher. Isso. Então a gente queria equipamentos que de fato causassem um impacto nas pessoas, né? E os equipamentos da época você tinha que fazer, sei lá, 7, 8, 10, 12 sessões para começar a ver um resultado mais ou menos. E aí na época que a gente começou a pesquisar por equipamentos que pudessem dar resultados impactantes já na primeira sessão, a gente encontrou alguns parceiros lá fora. Na época a gente não fabricava, a gente só distribuía. E aí conseguimos desenvolver o nosso primeiro equipamento, que foi o Asgard Criolipólise, lançado em 2015. E aí esse equipamento já chegou trazendo um resultado muito impactante, muito seguro para o público. E ali eu comecei a me apaixonar. Assim, em 2012, quando a gente começou, já comecei a olhar a estética com outros olhos, não só com aqueles olhos de que a maioria dos homens sempre olharam a estética, né? A estética é frescura, a estética é coisa para mulher. Quase todo mundo olhava dessa forma, né? Hoje não, hoje o homem já sente a mesma necessidade que a mulher de se cuidar mais, de se cuidar melhor, de fazer um tratamento que de fato vai impactar. Hoje a gente vê os homens fazendo botox, a gente vê os homens fazendo preenchimento, a gente vê os homens fazendo depilação definitiva. E aí quando eu fiz a minha primeira sessão de depilação definitiva lá em 2013, 2014, que aí eu olhei para o resultado e gostei do resultado que eu vi, eu falei, acho que a estética é para mim também. E ali eu comecei a me apaixonar pelo que a estética fazia pelas pessoas, né, e o que fez por mim também e vem fazendo até hoje.
Que legal, Thiago. Você comentando, né, que você começou a clínica junto com a sua esposa, eu lembrei quando eu comecei com a minha irmã. Uhum. Mas antes da estética, eu acredito muito que você tinha um outro projeto que você trabalhava, né? Ou você já tinha um outro empresa, você já estava empreendendo ou foi o seu primeiro empreendimento? Porque, por que eu te falo? Porque hoje na nossa rede, na Homens, acontece muito essa história. Às vezes um irmão com a irmã, ou um casal, marido e mulher, começar uma clínica, comprar uma franquia nossa e normalmente eles não vêm da área, né? Hoje está mais claro para o homem que esse mercado é muito bom, que os homens estão se cuidando, mas antigamente não tinha isso. Principalmente na época quando eu comecei, que eu já vi potencial no mercado masculino, mas na sua época você também, igual você falou, começou, mas ainda não tinha se apaixonado pela estética. Hoje eu também falo, eu sou apaixonado pela estética e eu vim de outro mercado. E isso acontece muito com os franqueados. Antes de montar a clínica, você trabalhava em qual área? Assim? Quase todas que você pode imaginar, né? Eu comecei com 17 para 18 anos, trabalhando numa joalheria como office boy. E na joalheria eu já comecei a gostar um pouco do universo da beleza, que a joalheria também é um pouco sobre beleza, sobre estética, né? Embora não tenham tratamentos como tem nas clínicas de estética, mas a pessoa compra uma joia quase na mesma finalidade dela fazer um tratamento estético. Ela quer se sentir melhor, mais poderosa, quer se sentir mais bonita, né? Quer se sentir mais elegante e tudo mais. Então comecei no universo das joias como office boy e logo depois me tornei vendedor de joias. E aí fiquei nessa joalheria por 7 anos, joalheria da minha família. Os meus tios me deram a oportunidade para começar como office boy, viram que eu tinha talento para venda, me deram a oportunidade de trabalhar nas vendas, fiquei nas vendas por 7 anos e aí depois eu passei para outros mercados. Eu já trabalhei com venda de café aqui de Minas Gerais, já fui representante de marcas de café aqui de Minas. Que legal. Eu já trabalhei no mercado do aço, telecomunicações e antes de montarmos a nossa clínica, eu estava trabalhando no mercado financeiro com uma empresa de seguro de cheques. E a sua esposa já era da área? Ela já tinha se formado em fisioterapia e já estava cursando, fazendo cursos ligados à área da estética, mas ainda não estava atuando, ainda não tinha um projeto na cabeça dela de montar a clínica de estética. Entendi. Porque normalmente quando a gente começa assim, né? E para você, foi difícil essa virada? Eu falo porque para mim, é uma das perguntas, pessoal, por que eu estou entrando nesse assunto? Porque uma das perguntas que mais eu recebo, Luiz, você não era da área. Como que foi você virar a página e entrar nesse mundo da estética? E eu falo, pessoal, quem entra, apaixona. Porque é uma coisa gostosa, a hora que você vê, né, igual você falou, não é só creme, não é só depilar, é uma transformação, é uma autoestima, muda muito a vida de uma pessoa e os resultados são nítidos, porque eu também não acreditava. Quando eu comecei aí, eu falava, vou lá conhecer. E depois que eu comecei a entrar nesse mundo, que eu vi, né, que eu comecei a fazer em mim, eu falei, caramba, o negócio funciona mesmo. As pessoas me perguntam muito o seguinte, né, como é que é esse novo homem, né, que hoje gosta de fato e anseia por fazer o tratamento da estética, gosta de fato da estética? Eu falo, esse não é um novo homem. O homem sempre que... quando eu tinha meus 17 anos, quando eu entrei na joalheria, eu já tinha o meu desejo de me cuidar melhor. Eu até comecei fazendo um corte de cabelo diferente, na época furei a orelha, coloquei brinco e tal, mas ainda tinha aquela coisa assim, não vou me cuidar tanto não, senão vou ficar talvez afeminado ou qualquer outra coisa assim. Muitos homens têm esse tipo de preconceito, né? Será que eu vou parecer fora de moda? Ou será que eu não vou deixar de ser machão ou o que quer que seja, né? E eu pensava isso quando era moleque, eu tinha esse pensamento assim, bem, né, de não querer me cuidar mais. Mas isso é dos homens, sabia? Os homens são muito assim, ainda tem muito homem assim. Mas isso está mudando, viu? Tá. Isso está mudando. Eu falo porque eu lembro que nessa época eu tinha vergonha de secar o cabelo. Uma vez eu fiz uma viagem e aí num rancho, tava lá, né, tanto homem quanto mulher, eu esperei todo mundo sair para eu ir lá secar o cabelo, por quê? Eu tinha medo, das vezes, das mulheres, de todo mundo achar que, né, não era coisa de homem secar o cabelo. Olha pra você. Hoje eu fico rindo disso. Mas tanto que mudou. A cultura do homem é muito aquele cara assim, ele olha pro dinheiro, ele olha pra família, pra esposa, mas ele não olhava pra ele, né? E hoje ele olha pra ele. E isso aconteceu com você também, né? Não só comigo, mas com os meus amigos. Eu lembro que quando eu comecei, 2012, né, 2011, 2012, com a clínica e logo depois com a Docs,
muitos amigos tiravam sarro. Tem clínica de estética, você faz depilação, você se depila, que sei lá o que, começavam a tirar sarro, né? É verdade. Hoje, esses amigos que tiravam sarro estão lá vão lá fazer tratamento na minha clínica, fazem depilação com roloniac, fazem depilação a LED, fazem toxina, né? Colocam botox, colocam outros produtos. Então, assim, aqueles colegas que lá no início também tinham essa visão meio turva como a minha, assim, de achar a estética um tabu, hoje todos eles estão se cuidando. Alguns fazendo implante capilar, né? 2 amigos meus, grandes amigos meus, já fizeram implante capilar. Vários amigos meus já fizeram depilação e tudo mais, e hoje eles já não vão... Antigamente, quando eles começaram a ir na clínica, iam quase que se escondendo, assim, né, com vergonha. Hoje não, hoje o pessoal vai lá, marca e posta nas redes sociais que está lá se cuidando, porque a mulherada... O que a mulherada quer? Ela quer o homem, né? O que os homens querem, o que as mulheres querem? Eles querem se cuidar e eles querem estar próximos a pessoas que se cuidam também, né? A gente não é atraído pelas pessoas que são diferentes, a gente é atraído pelos semelhantes, para aquelas pessoas que têm gostos parecidos. Então, você se cuidar, você acaba atraindo pessoas que se cuidam mais, e quando você se cuida, você está se cuidando para você e para aqueles que te cercam também, né? E a mentalidade do público agora está fluindo muito para isso, né? Homem se cuidando, mulher se cuidando e todo mundo ficando mais bonito. Isso é bom, né? Eu gosto muito. Nossa, eu também. Eu fico muito feliz quando eu vejo assim essa mudança, vendo as mulheres incentivando os homens. Até aconteceu uma situação um tempo atrás que a mulher jogou o marido lá dentro da clínica, abriu a porta, todo mundo assustou e falou, dá um jeito nele aí pra mim. Então, olha pra você ver, porque hoje tem um homem que ele já enxergou essa transformação, essa mudança, ele vê que ele quer ficar melhor, ele mesmo vai procurar a clínica, mas tem aqueles ainda que não estão procurando, principalmente aqueles que estão casados, que estão mais tranquilos, que ele já busca às vezes uma paz e a mulher quer o cara bem. E essa situação foi uma situação, assim, hoje a gente ri, mas no dia a gente falou, nossa, vamos ajudar, né, vamos lá. E aí a gente mostrou tudo, teve paciência, hoje o cara já é paciente, nossa, vai várias vezes na clínica e ele já entendeu isso. Mas foi um start da mulher. Então, mulheres, não precisa jogar os homens e os maridos, né, dentro da clínica, mas incentiva, ajuda a gente essa mudança, essa transformação, que quanto mais o homem se cuida, quanto mais ele olha para ele, pode ter certeza que ele vai ser melhor em casa, melhor no trabalho, em todos os ambientes, né? Porque ele está olhando bastante para ele e para a família também, né? Para a esposa. Ô, Thiago, você quer comentar mais? Eu quero porque eu acho que eu lembrei de uma coisa muito, muito legal. Eu gosto muito de pensar no porquê, né? No porquê e no porquê. E hoje eu tenho meus porquês, obviamente eu trabalho no mercado da beleza e da saúde, então eu quero estar numa versão melhor. Eu cheguei a pesar 135 quilos. Olha. Ano passado eu bati 135 quilos. Rotina de trabalho, né? Aquelas desculpas que a gente começa a contar para nós mesmos. Eu estava dando muita desculpa para mim. Estava realmente com uma rotina de trabalho muito puxada. 3 filhos em casa, né? Um filho já criado grande, tem 4 filhos, né? 3 pequenos e um grandão. E os 3 pequenos moram comigo, então eu levo para o colégio, busco no colégio, trabalho o dia inteiro. E eu comecei a contar histórias para mim do tipo, eu tô trabalhando muito e tô cuidando muito dos meus filhos. E vou fazer só isso e vou parar de cuidar de mim. Então eu parei, eu diminuí a quantidade de tratamentos estéticos que eu fazia. Eu estava indo na academia por um bom tempo até praticando artes marciais. Parei de praticar artes marciais, parei de ir para academia e saí de 102 quilos, que era quando eu estava no meu auge, quando eu estava muito bem, né? Eu sou alto, tenho 1,87 m, então 102 quilos para mim, eu tô no shape, tô legal. Me larguei, fiquei um tempo sem fazer tratamento estético, cheguei a pesar 134 quilos, fiquei com hipertensão e me larguei, me abandonei mesmo. Depois que meus filhos nasceram, né, e aí eu comecei a me atentar mais para isso, assim, poxa, eu tô engordando cada vez mais, e depois a minha mulher engordou durante o parto, e eu engordei mais do que ela. Mais do que ela com os bebês na barriga, né? E aí, em determinado momento, eu falei assim, poxa, eu trabalho com beleza, eu trabalho com saúde, eu não posso parar, eu não posso ficar contando essas desculpas para mim. Eu tenho que, tudo bem que o trabalho é importante, os filhos são importantes, mas eu tenho que cuidar de mim. Aí voltei para academia, né? Do ano passado para cá já emagreci 10 quilos, ainda tenho mais um bom caminho para emagrecer o que eu quero emagrecer, mas emagreci 10 quilos, voltei para academia, nado de vez em quando lá no condomínio, faço minha sauna e voltei a fazer os meus tratamentos estéticos, né? Para o rosto, para o corpo e tudo mais. Isso passou uma mensagem para mim, de que eu não posso me abandonar de fato, porque se eu me abandono, se eu paro de fazer meus tratamentos estéticos, ou se eu paro de fazer minha academia, eu começo a mandar mensagem para mim mesmo que eu não tenho valor. E aí engordo, e aí o rosto não fica legal, a saúde não fica legal, os filhos, você já não tem aquela disposição para brincar com os filhos. Então, assim, a estética hoje não é só uma questão de a gente, de fato, ir lá e melhorar um pouquinho o aspecto, não é sobre a mensagem que a gente passa para nós mesmos
de que a gente precisa se cuidar em todos os aspectos. Não é só academia, Sim, não é só estética, sim. não é só alimentação, é tudo isso junto, entendeu? É o trabalho, conjunto, né? são os filhos, mas é o cuidado com a nossa autoestima, é cuidado com a nossa beleza, cuidado com a nossa saúde. Com a Depois mente, depois né? com a Ajuda mente, muito. eu comecei a trabalhar mais minha mente também, respirar mais, me acalmar mais. É. E isso mudou para mim completamente a forma como eu encaro o mundo e estou vendo o resultado na balança também, né? E nos exames médicos agora que já melhoraram bastante meu exame de sangue. Tiago, falando um pouco agora da Adox, qual que foi assim os maiores desafios quando você começou, né? Você falou assim, Luiz, eu tinha essa dificuldade dentro da minha clínica, comecei a buscar as tecnologias. Qual que foi os maiores desafios quando você começou o projeto? Porque você tinha uma clínica, hoje você tem uma empresa nacional aí de excelentes tecnologias. Me conta esses desafios, os projetos, como que foi esse início? Os nossos desafios foram os que praticamente todo mundo tem: medo, insegurança, não sabe onde é que vai dar, economia do país instável, um país que olha para o empreendedor, né, com desconfiança, né, e não valoriza o empreendedor como muitos outros países. Então eu tinha toda essa insegurança, comecei a pesquisar muito sobre o mundo dos negócios e me deu medo, né? Tem muita gente que fala, eu tive medo. Não, eu tive coragem, peguei e fui. Não, eu tive medo. Só que eu tenho um lema para minha vida que assim, é muito importante. Se eu tenho medo, mas eu vejo que aquilo ali é algo que pode me desafiar e pode me melhorar, eu pego e vou. E minha esposa e eu tivemos medo, nós fundamos a empresa juntos, né? Nós tivemos muitos medos e muitas incertezas, mas a gente tinha maior do que o medo e a incerteza, a paixão. Aí quando eu falo, quando você tem amor por aquilo, né? E ela já enxergava a estética como, assim, estava impregnado nela, né? E eu ainda não. Só que, assim, quando eu comecei a conhecer as tecnologias da estética, eu comecei a falar, nossa, bacana, eu sempre gostei muito de design, então eu vi o design dos equipamentos, achava bacana, achava muito bonito, e comecei a me interessar e a pesquisar mais. Mas, assim, os desafios, questão regulatória, né, no Brasil, para fazer regulatório de equipamento médico, é muito complexo, é muito difícil, é muito demorado, é muito caro. O mercado mesmo em si é um mercado que é muito competitivo, é muito agressivo e é muito desafiador. Todo negócio hoje que você abre é desafiador, mas o mercado da tecnologia hoje, como a tecnologia avança, né? Há 6 meses você lançou uma tecnologia hoje, daqui a 6 meses já tem outra, e já tem outra, e já tem outra. Só que os equipamentos médicos não são celulares. Não é uma coisa que a gente tem como ficar toda hora lançando, porque isso não é saudável para os negócios nossos e de vocês, não é saudável. Eu não vai tomo tornar... muito cuidado nisso hoje na rede. Essa questão da moda, essa questão de, né? Vamos comprar o equipamento da moda, né? Que vai dar resultado. Vai dar resultado, talvez por uns 6 meses. Será que isso vai dar resultado daqui a 3, 4, 5 anos? E uma coisa que você me chamou muita atenção, né? Eu pensava aqui na minha cabeça que a Homem estava com a gente há 3, 4 anos. Vocês estão com a gente há 5 anos, que foi quando a gente lançou o Holoniac, que hoje é uma das principais tecnologias dentro da rede. O Holoniac foi uma tecnologia que a gente pesquisou por muito tempo e foi um risco muito grande que a gente correu porque nenhuma empresa no mundo tinha lançado uma depilação a LED. Nós fomos os primeiros no mundo, né? Uma parceria nossa com uma indústria chinesa, né, que desenvolve os diodos de LED. Ninguém tinha desenvolvido, eles junto com a gente compraram o projeto, fizemos o projeto acontecer. E essa tecnologia foi um risco grande que a Adox correu, mas aí é que eu falo que quando você respeita os teus valores, as tuas crenças como empreendedor, a gente sempre foi muito mais científico do que... Antes a gente pensa na ciência, depois na inovação. Então a gente foi pesquisar, de fato, como que aquilo ali trazia o benefício para o homem, para a mulher. Como é que esse tratamento ia ser mais seguro, se ia ser mais eficaz, se ia ser mais efetivo mesmo no geral, né? E se as pessoas iam poder fazer o tratamento com total segurança e com resultados impactantes. E aí, quando a gente começou a pesquisar cientificamente, vimos que a tecnologia era de fato diferenciada. Mas por que é um desafio? Se a gente não pesquisa profundamente, se a gente não lança uma tecnologia que de fato vai impactar você, o teu negócio agora, né, a Homens agora, as outras franquias agora, e daqui a 5, 10 anos, não vai adiantar nada. Eu perdi tempo e você perdeu tempo. Então a gente lança tecnologias hoje que elas são perenes. São tecnologias que se você... Daqui a 10 anos ela ainda vai ser uma tecnologia atual. Possivelmente vão surgir novas. Nesse período de 5 anos já surgiram novas tecnologias. O Holoniac ainda é a mais avançada, a mais segura, a que traz mais conforto para o homem e para a mulher, que traz mais segurança, mais assertividade. Então, os desafios são esses. É complexo, tem que pesquisar muito cientificamente. Inovação não é simplesmente pegar e colocar um produto no mercado, é muita pesquisa, é muito suor, é muito trabalho. Essa tecnologia já tem quanto tempo que você trouxe ela? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E eu vou te falar, do mesmo jeito que você teve esse desafio, eu também tive um desafio
né? Porque como era uma tecnologia muito nova, e eu tive que explicar isso para os meus franqueados, né? Para os próximos franqueados na época, né? E na hora de vender uma franquia, mas por que a LED? E na época eu lembro que, hoje não acontece mais, tá? Mas na época os próprios profissionais do mercado, quando iam trabalhar numa clínica, eles estavam acostumados com outras tecnologias e às vezes eles queriam desfazer daquela nova tecnologia. Por quê? Porque não conhecia. E aí quando a gente apresentava, nossa, encantava. Viu os resultados? Falava, gente, como mudava a percepção na hora que viu o resultado. Só para você entender, duas coisas que eu quis te contar, deixei para te contar hoje. Eu lembro que tudo, gente, só para vocês entenderem, no início da Homens, eu fiquei 1 ano testando várias tecnologias, várias. Eu aluguei todas as máquinas, Thiago, que você imaginar, eu aluguei para fazer em mim e também dentro da primeira clínica, porque era uma clínica piloto, né? Era a primeira. Então eu fiquei testando vários. E o dia que eu peguei a máquina da Adox, junto com a minha irmã, e a gente testou, e eu comecei a fazer em mim, falei, é essa. Por vários motivos. Uma, o resultado excelente. Outra, eu sou muito sensível, eu comentei isso com você. É praticamente indolor. Então, assim, teve algumas regiões que às vezes eu imaginava que seria 12 sessões, com 10 eu já tinha eliminado. Então foi uma tecnologia que para os homens deu muito certo mesmo. E durante todo esse tempo, eu vou te falar, viu? Eu fui um guerreiro junto com você e batendo para a gente mostrar para o mercado que essa tecnologia é a tecnologia certa para o homem. Eu sempre acreditei nela, vim todos esses anos. Hoje os franqueados super elogia, o mercado. Então assim, eu vim fazendo essa construção junto com você, entendeu? E tanto dentro da clínica, quanto com os profissionais e também mostrando os benefícios para os franqueados. E eu sou muito feliz. E uma outra questão, que isso aí é algo assim que é muito difícil quando você começa um projeto, que você quer ser uma rede no Brasil todo. Eu ligava nas fábricas, e de outras fábricas às vezes, que hoje a maioria não é parceiro nosso, e eu ligava e falava assim, olha, estou começando, eu vou ser uma rede de franquia, eu estou começando um modelo de negócio, hoje eu estou aqui olhando uma máquina, mas daqui a um tempo eu vou estar olhando 10, 5, e eu lembro que muitas fábricas às vezes falavam assim para mim, Luiz, que liga de gente aqui falando isso, só para ter um mega desconto, E, cara, isso para um empreendedor que está ali sonhando, que está ali querendo, né, crescer e lutar, que é aqueles desafios que todos, aquele medo, isso para nós é muito difícil, é uma portada na cara praticamente. E eu lembro que quando eu liguei na Adox e agendei, quando eu fui lá, eu não lembro se você estava lá, mas eu lembro que eu conversei com todo o seu time lá, e eles me deram carta branca, acreditou no meu projeto, falou, vê o que você precisa. Cara, ali eu era pequeno ainda. Hoje a gente está com, né, mais de 150 clínicas, mas naquela época eu tinha estava indo para a segunda. E você vê a Adox, né, acreditando no empreendedor, né, e hoje eu tô aqui, né, a gente está junto aqui depois de 5 anos, gente. É uma tecnologia que a gente trabalha, a nossa parceria há 5 anos. Eu sou muito feliz por vocês terem acreditado em mim e é por isso que hoje você é um cara assim, especial na minha vida, no meu projeto, você, sua esposa, a sua marca, a sua empresa. Eu sempre recebi elogios, tá? Agora eu te garanto que essas portadas na cara acho que te deram mais energia para provar de fato, né? A gente já passou por essas portadas na cara, acho que elas são importantes de vez em quando. Machuca, dói, né? Não deixa de doer. Mas a gente tomou algumas portadas dessa na cara, assim, quando a gente começou, né? Olha, eu quero ver... Isso daí foi uma das coisas que motivou muito a Adox a crescer, porque a gente, antes de fundar a empresa, a gente começou a querer comprar tecnologia para nossa clínica. Muitas empresas nem nos respondiam. Eu falei, como assim? Eu estou tentando comprar um plano de 8, 10, 15, 20, 30 mil, o pessoal não me responde. Eu mandava mensagem, mandava e-mail, tentava falar no telefone, deixa o seu telefone aqui que o vendedor vai te ligar. O vendedor nunca ligava. Algumas empresas o vendedor nunca ligou. E algumas empresas a gente falou, olha, eu gostaria de conhecer a tua tecnologia para ver, a gente quer investir em tecnologias e tal. Aí, quando você pensou em investir? Eu falei, depende, eu posso investir 5 mil, posso investir 40, 50 mil, na época a clínica já estava crescendo e tal.
pessoal fala, não, a nossa tecnologia hoje está acima do orçamento que vocês... Já teve gente falando assim, está acima do orçamento que vocês podem pagar. O dia que vocês tiverem investimento nessa faixa, aí vocês podem vir falar com a gente. Já passamos por isso várias vezes. Não, isso deu muito gás para a gente crescer. Eu falo que a gente cresce no desconforto, né? E uma coisa que é muito legal, porque como o investimento da máquina, né, é um investimento considerável, e na época eu lembro que o início, né, porque assim, quando eu comecei, eu fazia as vendas das franquias. E tinha, às vezes, o futuro, né, franqueado, ele tinha, às vezes, uma insegurança em relação à máquina, em relação a fazer esse investimento. E eu lembro que na hora da venda da franquia, já aconteceu da sua equipe participar comigo para a gente mostrar isso para os franqueados, né, para aquele possível franqueado que está ali querendo comprar uma franquia, os benefícios da máquina. Porque como eu não era um cara muito técnico, né, eu conhecia o resultado, mas eu não conhecia toda aquela parte técnica, né, é mais a minha irmã. Então eu fazia a expansão, então a maioria, cara, que eu vendia de franquia, pelo fato de o pessoal da sua equipe vir e dar todo o respaldo das tecnologias, era impressionante. É porque nós fazemos questão de educar nosso time comercial, nosso time técnico, da nossa forma. Ou seja, a gente tem muito conhecimento sobre tecnologia, sobre venda, sobre negócios, sobre tudo. A gente começou pequenininho, então agora eu não vou nem falar como Thiago, cofundador, diretor da Docs. Agora eu vou falar como Thiago, dono de clínica, que já passou por todos os estágios. Quando a gente abriu a nossa clínica, eu não tinha R$40 para pagar a conta de luz. E a gente abriu na raça mesmo, pegando... Por sorte, a Michelle sempre teve o nome dela limpo, então conseguimos passar cheque em 10 vezes para comprar um equipamento parcelado em 10 vezes sem entrada e mais uma maca em 10 vezes sem entrada para colocar na salinha da amiga dela. Então a gente começou do zero, não, do menos... Muito, porque a gente não devia só 40 da luz, devia mais um monte de coisa, mas a Michelle estava com o nome limpo. Então montamos a nossa clínica. E o que eu falo hoje para o empreendedor, eu gosto muito de falar como dono, agora dono da Finaforma. Uma das coisas que mudou o jogo para a gente foi na hora de investir nas tecnologias. Claro que a gente tem que olhar para o preço, a gente tem que olhar porque tem que caber no nosso bolso, tem que fazer sentido, eu entendo isso. Só que a primeira coisa que a gente sempre pensou na hora de fazer um investimento para a nossa clínica foi qual é o impacto que essa tecnologia vai gerar no meu paciente, no meu cliente. Qual o resultado que ela vai dar nele? Ela vai dar esse resultado impactante com segurança? Então, mais um ponto para ela. Ela vai dar esse resultado com segurança, com eficácia em pouco tempo e vai atender as expectativas dele? Todos esses pontos? Então, é essa tecnologia que eu quero. Ok, agora essa tecnologia é cara, né? Essa tecnologia tem um preço acima do que eu posso pagar. Ok, quais vão ser as consequências se eu investir naquela tecnologia que é, sei lá, 50%, 70% mais em conta do que essa super impactante para o meu paciente? Porque infelizmente as pessoas pensam hoje no que vai ser bom para elas. Quando você abre um empreendimento, o negócio tem que ser bom financeiramente para você, obviamente tem que ser. Mas você tem que pensar em primeiro lugar no teu cliente, no teu paciente, no que vai ser bom, no que vai fazer sentido para ele. Tem que ter segurança, tem que ter resultado, tem que ter impacto e tem que fazer sentido financeiramente para você. Agora, eu te garanto, o que trouxe a gente até aqui com a Docs hoje tendo crescido exponencialmente, né? A gente cresceu, por muitos anos a gente cresceu acima de 100%, 150%, 2020 para 2021 a gente cresceu 300%. Mas por causa dessa nossa mentalidade de sempre querer o melhor para o nosso cliente. Eu não quero oferecer o mais barato para ela, eu não quero oferecer o medíocre ou o mediano. Ou eu ofereço o excelente, ou eu ofereço o melhor, ou eu não ofereço nada. Por isso que a gente tem um portfólio reduzido, eu não tenho um portfólio grande, mas o que eu tenho no meu portfólio gera impacto para o paciente, com segurança e impacto para o caixa da clínica também que fez o investimento. Então hoje eu busco oferecer aquilo que eu tenho na minha clínica, não é o que eu teria, porque eu tenho clínica. Então hoje eu só coloco dentro da clínica do paciente aquilo que eu coloco dentro da minha clínica. Eu escolho com critério de impacto, resultado, segurança e efetividade. Se não tiver, nada feito. A gente não negocia qualidade, a gente não negocia impacto, a gente não negocia segurança, a gente não negocia cientificidade. Então tem que ter pesquisa, tem que ter todos esses pontos. E aí o restante, o investimento, a gente dá um jeito de fazer acontecer para que ele faça sentido. Teve uma cliente nossa que ela comprou o Asgard, a nossa criolipólise, que na época era o dobro do equipamento concorrente que ela estava vendo, né? Só que ela entendeu a superioridade tecnológica e de segurança do Asgard, né? E aí ela falou assim, Thiago, sabe o que me fez comprar o Asgard? Na hora que ela falou isso, eu juro que você me arrepiei. Eu sabe o que me fez comprar o Asgard? Eu pensei o seguinte, né? A diferença de preço do Asgard para o equipamento, acho que na época dava 25 ou 30 mil reais. Ela falou assim, eu vou estar 25, 30 mil reais mais longe do meu sonho. Ela falou, não vai ser por causa de 25, 30 mil reais que eu vou deixar de realizar o meu sonho
e de atender melhor as minhas pacientes. Eu faço um esforço, eu pego o dinheiro emprestado aqui, eu faço um financiamento ali, mas eu vou oferecer o melhor para minha paciente. A clínica dela é a maior da cidade dela hoje. Então, os maiores hoje, a Homens, né? Por que a Homens cresceu exponencialmente? Eu ia falar isso. Por que a Homens cresceu exponencialmente? Porque a Homens não mede esforço de investir no melhor. Vocês não têm só, eu sei que vocês não têm só a Dox, mas hoje eu sei que vocês só têm fornecedores do tamanho da Dox no mesmo nível de qualidade, porque se não for assim, não adianta. Tá cheio de franquia por aí que tem tratamento, sei lá, preço de banana ou o que quer que seja, mas não tem um equipamento que gera impacto para o paciente dela, impacto para o caixa dela, e não faz sentido nenhum investir em uma coisa que não vai dar resultado para nenhuma das partes ou vai dar um resultado medíocre. E é por isso que vocês tiveram esse crescimento exponencial e crescimento estruturado. Foi mesmo. Vocês estão com um crescimento estruturado, isso é muito legal. Exatamente, porque eu ia até te falar isso, porque uma das coisas que eu sempre olhei foi essa qualidade. Porque às vezes, né, quem não conhece a Homens, imagina assim, nossa, se eu pegar essa clínica aqui, tirar o nome e colocar o nome Homens, já vai ser a mesma coisa. E não é. Eu olhei tudo que funciona para o homem. Protocolo, a tecnologia, igual, testei tudo em mim, gente. Qual que é o melhor procedimento, assim, qual que é o melhor botox para o homem, qual que é a melhor tecnologia para fazer a depilação. Olhei tudo. Então, mesmo, igual ela te deu esse exemplo dos 20, 25, mesmo que seria um investimento maior, às vezes em alguma, né, porque às vezes custa mais caro, mas o resultado que faz o homem voltar, porque o homem, Thiago, ele volta só se ele ver resultado. Se ele for lá fazer depilação, se ele for lá fazer qualquer procedimento e ele não sentir o resultado, porque ele está indo ali para investir nele, se ele não vê, ele não volta. Ele não é igual a mulher ela já guarda ali a grana dela, vai todo mês, ela vai, muda de clínica e tal. Não, o homem não. Ele vai na Homens, ele quer resultado. Então, eu priorizei muito isso, eu fiz todos os procedimentos. Hoje, eu fiz a depilação no corpo inteiro, então eu conheço a máquina, eu conheço tudo que é feito hoje dentro da Homens. E antes também, Thiago, eu queria um pouco, como você conhece do mercado, fala um pouquinho dessa questão do mercado masculino, né? E depois eu queria que você falasse também, hoje tem várias tecnologias, eu queria que você falasse de todas, mas aqueles resultados que leva para o franqueado, né? Quando ele adquire uma máquina dessa. Mas e o mercado masculino hoje? Você falou que teve esse crescimento, hoje você vê os amigos. E em relação à depilação, né? Como que está hoje para você, na sua visão, dentro da empresa, se olhando hoje para o Brasil e os próximos anos aí? Trouxe dados para você, dados globais aqui para você ver, e dados também, posso falar dados da minha própria clínica, né? O mercado da estética global vai continuar crescendo na casa dos 9, 10% ao ano, e o Brasil está acompanhando isso, também está na faixa de um crescimento de 10%. E um dos principais fomentadores dessa... O mundo, para quem não sabe, o mundo está numa dificuldade, né? Ainda a gente não pode dizer que está numa crise, porque tem muito dinheiro circulando por aí, mas assim... boa parte dos mercados estão tendo ou retração ou um crescimento modesto. O mercado que está com crescimento exponencial ainda e com essa curva de crescimento já há mais de 30 anos, só teve dos últimos 30 anos, só 2016, que foi na crise do governo Dilma, que o mercado da estética não teve um crescimento acima de 2 dígitos. Porque até 2016 o mercado crescia 12, 15, 18% em alguns anos. E depois de 2016 acho que ele cresceu 6 ou 7, alguma coisa assim, mas cresceu. E agora ele continua com um crescimento bem acelerado, enquanto outros setores ali têm um crescimento de 2%, 3%, às vezes até retração, o mercado da estética continua no crescimento. E um dos grandes fomentadores desse crescimento é a entrada do homem, do homossexual no geral, que se cuida muito, e dos homens mesmo, de fato, que se cuidam e investem na estética. Porque antigamente tinha esse, agora só o homossexual e a mulher se cuida. Não, hoje o homem se cuida, o homossexual se cuida, a mulher se cuida, todo mundo se cuida. Tem estética para cachorro hoje. A gente quer o nosso cachorro hoje bem cuidado. Essa eu não sabia. Então, assim, gente, o cachorro se cuida, a gente não vai se cuidar. O cachorro vai em pet shop para fazer tratamento estético, cortar a unha, fazer um monte de coisa e fazendo tratamento estético. Massagem para cachorro, shiatsu, terapia para cachorro. Vou te falar uma das coisas que eu mais amo na estética. Eu adoro fazer os tratamentos com os equipamentos. Agora, massagem, shiatsu, essas coisas são maravilosas. O homem tem que se cuidar dessa forma, entendeu? Porque é um benefício que você tem para o seu corpo. Eu fiz preenchimento. Fiz toxina, faço toxina pelo menos uma vez ao ano. Eu não quero... Assim,
Eu não ligo para ter essas marcas, por isso que eu não faço 2 a 3 vezes no ano, geralmente eu faço uma vez no ano. Mas eu também não quero ficar tão vincado assim, então uma vez no ano eu vou lá e retoco meu Botox e fiz preenchimento. Eu queria um pouquinho mais de largura que isso aqui passa aquela mensagem pra gente de que a gente se ama, de que a gente se cuida. É muito perigoso não se cuidar. Agora, voltando a falar do mercado masculino, o mercado masculino vai ser o grande propulsor do crescimento da estética nos próximos anos. Vai crescer até 2030 cerca de 9% e possivelmente após 2030, com a volta do reaquecimento da economia global, possivelmente vai voltar a crescer acima de 15%, 20%. Na minha clínica, nos últimos anos, até 2015, 2016, eram 1, 2% de homens. Era assim, aquele que a mulher arrastava, igual você falou, que a mulher pegou e jogou dentro lá da porta, era esse que pintava lá na clínica. Agora não. Agora os meus amigos fazem, meus parentes fazem. Homens que eu nunca vi vão lá e fazem, e esse crescimento não é só na minha clínica, né? Como eu dou mentoria para muita gente também que tem clínica de estética, o público masculino está crescendo demais. Algumas clínicas já representam 20%, 30% do faturamento. Isso é excelente. Antigamente não representava 1%. Antigamente, quando eu comecei a homens, tinha clínica que o homem ligava, não, a gente não atende homem. Aqui em Uberaba... Muitas ainda não atendem. Muitas ainda? Muitas. Olha para você ver. Porque, olha, eu falei assim, gente, olha a baita oportunidade que a gente tem aí. De um homem ligar numa empresa e falar, não, a gente não atende. Depilação, então, definitiva, mas assim, é muita, mas não são poucas, não. São muitas clínicas que hoje não atendem, por causa de várias coisas, né? Mas por isso que quando eu fiquei sabendo da existência da Homens, né, eu falei, o Brasil precisava de uma rede especializada no homem, porque assim... O homem precisa de um espaço preparado para ele. Hoje você ir numa clínica, a maioria das clínicas são muito femininas, o ambiente é preparado para a mulher. E tá certo, a maioria do público ainda é mulher. Sim. Então faltava no Brasil um espaço dedicado pro homem. E aí quando eu entro numa Homens e vejo aquele espaço todo azul, né, de fato é a nossa cara, né? Então eu me sinto mais aconchegado, me sinto mais à vontade para ir lá e fazer um tratamento. Que legal. Ô Thiago, até né, esse crescimento, quando o homem fica assim, não vou na clínica e tudo, eles imaginam que às vezes um botox, igual você falou, uma vez no ano eu faço um botox, eu fiz um pouquinho aqui. Essa questão natural, é manter essa natural, não é aquela questão de exagero, né? O homem não busca esse exagero, assim, então eu acho hoje tranquilo e eles entenderam isso. Então eu venho trabalhando isso em toda podcast que eu participo, porque eu falo que hoje a minha missão mesmo... quando eu comecei, eu imaginava que era vender franquia, crescer e tal. Hoje não, hoje é ajudar esses homens nessa transformação. Quando eu recebo hoje áudio de franqueado dos pacientes, homem que às vezes não tirava foto, cara que não tinha confiança às vezes para tirar uma foto, para qualquer outra, assim, né, no ambiente de trabalho, muda muito. Tem gente que fala, cara, não... rejuvenesceu até a minha alma, não só a minha aparência. O cara tá bem, entendeu? E tá felizão, tá empolgado. E quando eu vi que o homem que vai na clínica, ele gosta da marca, ele pede para usar a camisa, é muito difícil você querer usar a camisa de uma empresa. Você sabe que eu jogo tênis com a camisa da Homens, né? Eu já tirei até, eu vou te mandar foto. Então você posta lá e me marca. Eu jogo tênis com a camisa da Homens. Que legal, que legal. E eu recebo muitas fotos, eu vejo gente, às vezes, em São Paulo ou qualquer outra cidade, às vezes está usando a camisa da Homens, alguém tira foto e manda. Então é uma marca que realmente hoje o Brasil, né, reconheceu esse mercado e entendeu que precisava realmente uma rede dessa no Brasil. E a gente vem fazendo esse movimento, graças a Deus a gente está crescendo muito, o homem está entendendo, e quanto mais unidade a gente abre, mais normal vai ficando para esse homem, que é aquele que nunca pisou numa clínica. E hoje, pensando nisso, hoje dentro da Dox, hoje nos próximos passos aí, você está trazendo alguma tecnologia específica para o homem, ou hoje ainda os seus equipamentos é mais homem e mulher? Como é que está isso hoje? A gigante maioria dos equipamentos hoje, eles servem... Eu estou pensando aqui, não tem nenhum equipamento nosso hoje que seja só para mulher, a não ser um acessório. Mas assim, todos os equipamentos hoje são para homens e mulheres. Porque todos eles servem para rejuvenescimento, redução de gordura, celulite, flacidez. O homem não é tão acometido pela celulite como a mulher, mas tem muito homem que tem celulite, né? E até lipedema, embora seja muito raro, mas tem. Então assim, todos os nossos equipamentos hoje servem aos dois públicos. Uma tecnologia hoje que está despontando muito, que os homens estão gostando muito, né, é o Supra Máximos, que é uma tecnologia que a gente lançou de campo eletromagnético, que serve a todos os públicos, né, atende o homem e a mulher, mas é uma tecnologia hoje que os homens são uma grande realidade dentro das clínicas fazendo o tratamento com ele. Por quê?
porque ele é uma tecnologia que, das várias finalidades que ela trabalha performance e dá um up na musculatura, né? Ela ajuda no ganho de massa muscular, ganho de força, ganho de definição. Então, aquele homem que está se cuidando, está magro, está dentro do peso ideal, mas não consegue revelar lá a musculatura, ele não consegue mostrar o tanquinho, quando ele reduz a gordura de forma suficiente, ele faz algumas sessões com o campo eletromagnético, né, com os supramáximos, e ele acaba ganhando aquele contorno mesmo do tanquinho que já fica mais desenhado. Então é uma tecnologia que os homens estão procurando muito. Que legal, olha pra você ver. Gente, só pra vocês entenderem, aquele homem assim, que tem um gomo só e quer ter 10, essa máquina aí traz os 10. Eu vou chegar lá, por enquanto eu tô com um gomo só, mas estou trabalhando a minha boca e estou trabalhando a estética justamente para chegar daqui a 1, 2 anos e falar assim, ó o gominho aqui. Ai, que legal. E então hoje, como que você enxerga essas tecnologias, igual a gente trouxe essas duas que você citou, como que você enxerga o futuro dessa tecnologia tanto para o homem quanto para a mulher, aí, no caso, da estética? Como que você enxerga hoje? Qual que é a visão hoje da Dox? Na minha visão e dentro de tudo que eu venho pesquisando sobre o mercado, a gente não pesquisa só sobre o mercado feminino, né? A gente pesquisa tudo, mercado feminino e masculino e tudo mais. E estima-se que em mais 10 anos o homem já vai quase que equilibrar. A mulher ainda, estima que nos próximos 10 anos a mulher ainda vai ser a maioria no mercado da estética, mas que em 10 anos, nos próximos anos, com essa crescente do homem fazendo o tratamento estético, em 10 anos o homem chega perto de equilibrar a balança e ser quase que uma maioria no mercado da estética. A gente sabe que o comportamento é difícil de mudar, mas como ele já vem... Isso não é um comportamento que começou a mudar agora. Já vem mudando nos últimos 15 anos, né? Cada vez mais o homem vai entrando. Nesses próximos 10 anos vai ser cada vez maior a entrada do homem nesse mercado, o consumo do homem para tratamentos antigamente, 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu não conseguia me imaginar, eu não pensava que eu fosse fazer um botox. Eu nunca vou fazer botox, eu quero ser todo marcado. Para que eu vou fazer um preenchimento? Fiz e me senti bem. Eu olho e assim, os homens estão vendo cada vez mais isso. Então, a previsão, né, e as mudanças que o homem vai agregar no nosso mercado são muito grandes. Porque como ele vem consumindo cada vez mais, a estética cresce mais, e aí o bem-estar que os tratamentos estéticos geram para o homem vão gerando também, não é só a roda da beleza que gera, entendeu? É o bem-estar mesmo mental, é o cara se sentir melhor, ele conseguir o emprego, ele conseguir a promoção, ou aquele empreendedor conseguir mais oportunidades de negócio, porque não é porque ele está mais bonito, é porque ele, além de estar mais bonito, que é a consequência final, ele está se sentindo mais forte, né? Mais confiante, entendeu? Ele se cuida, a pessoa que se cuida, ela começa a se tornar imparável, entendeu? Porque eu vejo a maioria das pessoas hoje que não estão bem consigo mesmas, elas não se arrumam bem, elas não se vestem bem, elas não se alimentam bem, elas não cuidam de nada. Quando você começa com um pequeno detalhe, vai fazer uma massagem, aí de repente vai lá, faz uma depilação, aí vai lá e faz um botox, aí você começa a gostar, aí começa a se cuidar mais e mais, daqui a pouco a tua autoconfiança está lá em cima. A estética me mudou muito, porque eu não era um cara muito autoconfiante. Eu não era muito autoconfiante. A estética ajudou a eu me olhar mais no espelho e me gostar mais. Isso me trouxe mais autoconfiança para eu encarar o mundo dos negócios com mais força. Até eu recebo muita mensagem assim no Instagram, né? Que eu sou muito presente ali no Instagram. O pessoal pergunta assim, Luiz, você não cansa não? Você não cansa não? Porque eu tô sempre fazendo coisas novas, indo para cima, e movimentando, e treinando. Eu vou na academia todo dia, jogo tênis e não sei o quê. Você não cansa não? Porque eu sou aquele cara... Mas é isso que aconteceu. A partir do momento que eu comecei a me cuidar, fazendo a parte tanto na clínica, quanto também no esporte, na alimentação, na mente, isso deixa a gente tão bem, cara, que acaba tornando essa energia de todos os dias natural. E é um complemento. Eu vejo que a clínica, ela, né, e todas as tecnologias que nós temos ali, os procedimentos, é para ajudar esse homem a passar por todos os desafios da vida dele, entendeu? Então ele já gera essa energia em todos os ambientes. Pode olhar, esse cara ele é diferente em qualquer lugar, entendeu? Hoje eu me considero, mas hoje está muito normal, não sei se, às vezes eu fico pensando, ó, pelo fato de eu trabalhar com isso, muita gente vem falar comigo, mas eu vejo que hoje num bar, num restaurante, ou qualquer lugar que eu vou, o ambiente de homem conversar sobre, estou fazendo depilação, estou fazendo um botox, estou fazendo... Isso mudou muito e eu estou muito feliz com isso, né? Porque foi uma luta, assim como você trazer essas tecnologias inovadoras que estão aí crescendo cada vez mais, para mim também foi uma luta para mostrar para o mercado e para os homens que também se cuidar não era só, né, coisa de
frescura e tudo, não era coisa só de mulher. Também mudava toda a vida desse cara, né? E hoje todos estão aí, estão muito felizes e eu também fico de ver isso, entendeu? Que é um exemplo de um homem famoso que se cuida muito, ele foi meu mentor, por isso que eu vou falar dele aqui. E as coisas que ele me falou mudaram, assim, mudou muito minha cabeça, né? O Roberto Justus, ele é um cara que se cuida demais. Ele tá com 70, eu acho que ele tá com 71, se eu não me engano. Ele deve ter a idade da minha mãe, mais ou menos, na faixa de 71, 72 anos. Você olha para ele, você não fala que ele é um senhor de 70 e poucos anos. Ele se cuida, ele faz ginástica, ele faz tratamentos estéticos, não vou dizer quais, porque eu também não sei quais que ele faz, mas ele mesmo fala. Ele se cuida, ele faz tratamentos estéticos. E ele falou uma coisa que me marcou muito. Tinha um consultor de moda no grupo de mentoria nosso, né? E ele estava falando da importância da gente se vestir bem, da gente se cuidar, de se alimentar bem, de fazer tratamentos e tudo mais. E aí um dos convidados, que também é uma pessoa que se cuida super bem, né, estava comentando com esse consultor de moda, e o Roberto Justus ouvindo, e ele falou: você sabe por que eu me arrumo bem, eu me cuido, eu faço tratamento mesmo, e eu faço questão de me vestir bem e de cuidar de mim? Ele falou: eu tenho medo de voltar a ser medíocre como eu era antes. Ele já foi assim, não vou dizer quem é, porque não sei se ele gostaria que abrisse isso publicamente ou não, mas ele falou: eu já tive a experiência de ser medíocre, de não me cuidar, de não gostar de mim, ele não se aceitava. E ele falou, quando ele começou a encarar o mundo olhando para se cuidar melhor, se alimentar melhor, para passar a fazer exercícios, passar a cuidar da sua estética, né? Ele é também um cara que faz botox, fez preenchimento. Você vê uma foto dele de 10 anos atrás e hoje, 10 anos atrás ele era um monstrinho, hoje ele é quase que um Brad Pitt. Ele ficou bonitão, fez uma harmonização facial, ficou bonitão. E foi o que ele falou, e isso mudou muitas coisas para mim. Ele falou: olha, eu tenho muito medo hoje de parar de investir no melhor, investir para mim. Ele falou: ó, por que eu tenho ele tem um carrão? Ele tem uma Porsche, nem sei qual é o nome daquela Porsche dele, mas uma Porsche maravilhosa. Tem uma Porsche do último modelo, ele usa relógio importado. Ele falou: gente, eu não faço isso daqui só para mostrar para os outros que eu sou rico, não. Isso daqui é a mensagem que eu vou passando para mim, que eu mereço, isso é merecimento, eu sei que eu mereço o melhor. Eu não quero mais encarar o mundo como eu encarava, achando que eu não merecia, que eu não me cuidava. Aí ele falou: olha aqui o cara que não se cuidava antes, a foto dele gordinho, com a cara derretendo, e hoje ele com um corpo legal, se alimentando bem, com um carrão. Então é isso, são as mensagens, os códigos que a gente passa para nós mesmos de que tem um ser humano aqui, eu moro dentro desse corpo e eu vou cuidar dele da melhor forma possível para eu continuar crescendo. Que legal. Isso aconteceu comigo. Se você pegar uma foto minha de 6 anos atrás, antes de eu inaugurar a Homens, ali, 7 anos, cara, hoje eu sou mais jovem do que aquela época. Estou muito melhor. Se você olhar, era uma imagem assim, sério, encardido, aquele cara assim, rosto inchado, aquela coisa, você vê e fala: nossa, tanto que eu mudei. Tanto que eu fiquei muito melhor. Hoje eu tô super bem. Olha o alinhamento do blazer do homem. Olha essa pele bem cuidada. Você não tá longe não, você também tá bem pra caramba. Mas é isso que acontece. Hoje os homens entenderam isso. E eu fico muito feliz. Thiago, até pra gente ir pro nosso finalzinho aqui, eu queria que você falasse uma que eu gostei muito. Até, inclusive, aqui tem franqueados e tem possíveis franqueados, né, que queiram abrir uma unidade da Homens. Eu queria que você falasse das tecnologias que você tem hoje e também daquelas premiações que você comentou comigo, né? Que eu falei: caramba, eu não sabia, entendeu? Eu comecei a falar da Adox no início e não continuei, né? A Adox, nesses últimos anos, ganhou os principais prêmios de inovação em tecnologia. Então, muita gente me pergunta: o que é a Adox, né? O que a Adox faz? A Adox é uma indústria brasileira de tecnologia, de inovação em tecnologia. E nesses últimos anos a gente ganhou o Roloniac, ganhou a estrela de diamante, que é o prêmio mais importante do nosso setor, dado por profissionais do mercado, né, experientes do mercado, por professores e pelo público no geral, né, que votou e escolheu ele como a tecnologia do ano de 2023. Todas as nossas tecnologias que a gente lançou, até porque ano passado a gente fez 8 lançamentos um em cima do outro, né, mas antes do ano passado, todas as tecnologias que a gente lançou até então, todas elas têm um nível de premiação importante. E por que a Adox construiu isso? Eu não estou falando isso só para mostrar as estrelas e os prêmios que a gente tem. A Adox construiu isso porque a gente se compromete com o melhor, a gente se compromete com a ciência. Eu quero saber de olhar para a primeira pessoa que eu penso lá na ponta é o paciente. Como é que eu vou impactar o paciente? Eu preciso entregar o melhor para ele, com segurança e rápido. Ok, aí agora eu também preciso impactar o investidor. O investidor vai investir e vai colocar aquilo lá na clínica dele. Então ele quer dar um retorno financeiro. Nada dá mais retorno financeiro, nada traz mais crescimento para a gente do que a excelência. Quando você investe no excelente, no melhor,
você também costuma... Quando você começa a investir no medíocre, isso é um perigo muito grande. Quando você começa a investir no medíocre, no ok, você se acostuma. Então você vai comprar um carro ok, e aí você vai comprar uma casa ok, ou vai alugar uma casa ok, e vai comprar um sapato ok, uma roupa ok e tal. E eu não estou falando aqui para comprar grife, não. Não precisa, eu vou comprar só Louis Vuitton, Gucci, Hermès. Não, não é isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, é comprar o melhor que o seu dinheiro pode fazer naquele momento. Isso. Dá sempre o teu melhor. E busca evoluir, beleza, agora eu comprei o melhor que eu podia. E agora eu vou me planejar para investir no melhor, e no melhor, e no melhor. A Docs pensa nisso o tempo inteiro. Então a gente quer desenvolver sempre a melhor tecnologia, com o melhor impacto para o paciente, com a maior segurança, com impacto para o investidor, com impacto para a sociedade inteira. E é por isso que a gente cresceu dessa forma nesses últimos anos. A gente não mede esforços para investir no excelente, e é por isso que a gente ganhou esses prêmios. E é por isso que a gente tem muito orgulho de ver empresas como a Homens que assim, desenvolveu. Acho que é a primeira, né? Eu não sei se é, mas acho que é a primeira rede focada nos homens. Não tinha nenhuma rede focada no homem mesmo, de fato, né? Com a estética masculina. Mas, assim, se você for parar para pensar, a Homens não é mais uma rede de clínicas para homem. Ela é um movimento, de fato, a favor, mostrando que, de fato, o homem precisa se cuidar, ele tem que se cuidar. E não é se cuidar para ficar só mais bonita, é para se sentir, de fato, mais forte, mais autoconfiante, melhor. Então, eu tenho muito orgulho também desse movimento que vocês estão criando, porque me sinto pertencido, né? A estética tem que ser masculina também. O homem tem que entrar de cabeça, de fato, na estética. E a Homem está contribuindo demais para esse cenário no Brasil e eu tenho muito orgulho disso. Oh, obrigado. Mas isso é legal você falar isso, porque por que a gente cresceu? Hoje, né, esse bate-papo, assim, igual a gente está tendo aqui hoje, eu vejo tanto do lado do empreendedorismo, né? Aquele friozinho na barriga, aqueles desafios. Eu também passei por isso, então eu identifico muito nesse lado de empreendedorismo e eu acredito que todo empreendedor também passa por isso. E e esses valores e essa visão que você teve da sua empresa, eu também tive. É por isso que a gente chegou até aqui, entendeu? É por isso que hoje essas empresas, tanto a sua quanto a minha, nós crescemos dessa forma, porque a gente sempre busca o melhor. Olhando para o paciente, olhando para o franqueado. Quantas vezes eu já recebi proposta que eu falei, não, eu não mudo, eu acredito nesse aqui e é isso que faz dar certo, a gente manter esse valor, mostrar que realmente a gente quer sempre o melhor, e eu fiz muito isso. É isso que torna homens diferentes. E pensando no empreendedorismo, eu queria que você indicasse aqui hoje um livro para quem está assistindo. Olha, eu sou um leitor voraz, eu leio muito, gosto, assim, sou apaixonado por leitura. A leitura transformou minha vida. E o primeiro livro, assim, eu tenho que indicar o livro que mais transformou minha vida, né? Todos eles ajudaram a transformar, mas esse foi o que virou a chave na minha cabeça, que é Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Esse livro, quem não leu e quer mudar de vida, precisa ler. Vou explicar brevemente por quê. Ele é um livro que te mostra que, de fato, você consegue implementar na sua cabeça, na sua mente, exatamente o que você quiser. Eu achava, até ler esse livro, eu achava, Luiz, que eu era aqueles pensamentos programados que já tinham desde a minha infância na minha cabeça. E quando eu li aquele livro, ele me ensinou de uma forma muito prática a plantar na minha mente exatamente o que eu queria. Aí eu comecei a me conectar com o que eu queria e dali para frente, de fato, eu me tornei um empreendedor. Dali para frente eu só fui crescendo. Minha esposa também, né? E a gente começou a se desenvolver dos negócios. Então, para quem quer mudar de vida, e não é só para negócios, isso daí é para vida, para tudo. Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. E um filme? Um filme, para mim, A Procura da Felicidade. Eu gosto de coisas com propósito. Não sei se você já assistiu com Will Smith, que conta a história do... Esqueci o nome do... Bom, o ator é o Will Smith, eu só não lembro o nome do... É uma história real mesmo, né? É embasado em fatos reais. E mostra a história desse senhor que o Will Smith interpretou. E ele começou muito parecido comigo, né? Pobre, sem recursos, ferrado. E só que teve uma hora que ele acreditou que de fato ele poderia virar o jogo, né? Eu não vou dar spoiler aqui para não estragar para quem não assistiu ainda, mas quem assistiu sabe que é um dos filmes mais marcantes que existe, é 10 de 10, assim, aquele filme 10 de 10. E é um filme que mostra que de fato, mesmo estando numa situação difícil, mesmo estando num momento que não é legal da vida, ele tinha acabado de ser abandonado pela esposa, não tinha R$1 no bolso, dormiu com o filho dentro do banheiro e conseguiu dar uma reviravolta na vida, abriu a própria corretora dele de seguros, e já dei spoiler, já contei uma parte importante do filme, mas vale a pena assistir. É um filme sensacional, só assista, que muda legal. A vida. E hoje uma referência para você? Eu tenho várias referências. No mundo dos negócios, eu gosto, assim, eu valorizo muito o Brasil, né? Então eu admiro muito o Roberto Justo, por isso que eu fui fazer mentoria com ele. Eu também. Ele é um cara muito exigente, e muita gente confunde o Roberto Justus com aquele personagem que apresentava o programa Aprendiz.
Tudo bem, ele tinha muito dele, mas ali era de fato um personagem do aprendiz, né? Tinha muito dele ali, mas não era tudo ele. Então muitas coisas ele tinha que fazer por causa do script do personagem. O Roberto, ele é um cara super bonachão, super agradável, brincalhão, sério quando tem que ser, mas no mundo dos negócios ele é implacável. E ele tem uma visão muito parecida com a nossa, que isso assim, me ajudou a ver que a gente de fato estava no caminho certo. Ele não negocia qualidade. Para ele, o trabalho tem que ser... Ele foi líder de um dos mercados que no Brasil é um dos mais desafiadores, que é o mercado de mídia, o mercado do marketing mesmo, né, da televisão. E nesse mercado de você se posicionar como uma agência que cuidava das grandes contas como Casas Bahia e várias outras marcas, é um mercado muitíssimo desafiador e ele foi líder por mais de 18 anos nesse setor. Então ele liderou esse setor que é um dos mais desafiadores por mais de 18 anos por causa da implacável exigência de qualidade que ele tem. E eu aprendi muito isso com ele. E depois que a gente fez a mentoria com ele, eu falei, eu já nunca pensei em abrir mão da qualidade. Agora, então, ele não abre mão. Então, uma referência no mundo dos negócios hoje, para mim, no Brasil e no mundo, Roberto Justus, ele, para mim, é um ideal. Eu sou publicitário, né? Então, antes de abrir a Homens, eu trabalhei muitos anos com publicidade. Então, eu sei do que você está falando. Realmente, principalmente lá atrás, né? Hoje tem tanta ferramenta e tecnologia que nos ajuda e até acesso, né, a grandes empresas e tudo, mas naquela época era muito mais difícil e desafiador. E um puxa-saquismo aqui, agora uma referência na vida pessoal e no mundo dos negócios também, porque ela é a CEO da Adox. Ela é CEO da Adox, ela é minha esposa, e puxando o saco aqui da minha esposa, Michele Matias, ela hoje é CEO da Adox, né, presidente e CEO da Adox, fundou a empresa junto comigo e eu vou te falar que ela é uma mulher que assim, dá conta dos filhos, dá conta da casa. Claro que a gente não tem tempo para ser dona de casa, a gente tem funcionários que nos ajudam muito. A Cacá, que cuida das crianças, beijo, Cacá, você faz a diferença na nossa vida. Mas a minha esposa hoje, ela é uma mulher muito guerreira e que ela aprende as coisas muito rápido. Ela vê, beleza, não tenho ninguém para resolver esse problema aqui nesse momento. Eu vou aprender em alguns minutos, vou resolver, vou fazer, ou eu vou ajudar alguém a fazer aquilo rápido. Então a Michele hoje no mundo dos negócios e também como mãe, né, como eu como pai me inspiro muito nela também, porque ela é paciente com as crianças. Eu já sou um pouco mais assim, eu fico bravo se fizer alguma bagunça, alguma coisa assim. Ela é super, ela é paciente, ela é brincalhona, ela é próxima das crianças, sabe? Então a gente consegue equilibrar trabalho pra caramba, cuidar e curtir a família pra caramba, e agora ela e eu juntos cuidando pra caramba também da saúde, né? Ela entrou na dieta comigo, tá se alimentando bem. Na dieta não, né? A gente mudou, na verdade, o nosso estilo de vida de se alimentar de forma mais saudável. Vai entrar na academia agora comigo, já se comprometeu. Se cuida com os tratamentos da Adox também, então ela hoje é uma referência pra mim, pessoal no geral mesmo. Que legal. Hoje, Thiago, pensando em relação a... Igual eu falei, tem muito empreendedor. Hoje o empreendedor, eu falo que ele é empreendedor, sonhador e realizador, né? Pensando assim, para você deixar uma mensagem, tanto para o empreendedor, para o possível franqueado, ou para aqueles que já são franqueados, qual que é a mensagem hoje que você deixaria para quem está nos assistindo, tanto para homem, para mulher? Então, porque a gente tem uma história muito parecida e essa mensagem pode, às vezes, assim, deixar ali uma palavra mudar a vida de uma pessoa, né? Porque você foi, igual você teve um medo na hora de começar a empreender, você teve os seus desafios, começou do zero, mudou a carreira. Deixa uma mensagem para quem está assistindo para motivar a vida daquela pessoa. Igual você hoje é um cara assim, que faz bastante mentoria com os grandes empresários, você viaja bastante e tem gente que às vezes não tem essa oportunidade. E eu queria muito que você, como um grande empresário hoje no Brasil, deixasse uma mensagem para essas pessoas. Eu vou falar algo que parece um pouco clichê aqui, mas não é. E se você entender isso daí, vai mudar o jogo para você no mundo dos negócios. Esteja você agora pensando em entrar no mundo dos negócios, se você já estiver no mundo dos negócios. Muitos negócios vão à falência, não é só por causa da falta de caixa. Muitos negócios eles vão à falência pela falta do propósito. E aí, quando eu falo propósito, não é só aquela coisa linda e maravilhosa, mas assim, na estética, tem muito propósito, a gente muda a vida das pessoas e é por isso que a estética é tão bonita. Quando a gente entrou para o universo da estética, a minha esposa já era apaixonada e hoje é mais apaixonada ainda, e eu não ligava para o universo da estética e hoje sou apaixonado pelo universo da estética. E por que eu sou apaixonado? Porque ele não muda só a aparência das pessoas, eu já vi a estética cuidar
tirar pessoas da depressão, eu já vi estética promover pessoas no trabalho, eu já vi a estética salvar casamento, eu já vi a estética resgatar autoestima, eu já vi a estética resgatar cada coisa que vocês nem imaginam. Então a estética é profunda, é um negócio com propósito, é um negócio que melhora a vida das pessoas. Então quando você investe e está num negócio que muda a vida dos outros, eu tô há 12 anos nisso aqui, eu quero ficar mais 30, eu vou passar minha vida mudando a vida dos outros através da estética. Eu quero produzir cada vez mais tecnologias impactantes para continuar mudando a vida dos outros, porque isso daqui é profundo, não é uma coisa simples. Todo negócio tem seu valor. Agora, quando você tem um negócio que ele traz rentabilidade para você e dá um resultado real, impactante na vida da pessoa, podendo salvar um casamento, salvar uma vida. Teve gente, assim, eu já ouvi relatos dentro da minha clínica, tá? Não é a clínica dos outros, de pessoas falando que já estavam pensando em se suicidar, porque não estavam se sentindo bem. Por muitos anos se olhando e não se sentindo bem, não se aceitava. Aí ela começa a fazer o tratamento, começa a se olhar de uma outra forma e o profissional conversando com a pessoa também, fazendo aquela terapia que muitos profissionais da área da estética não fazem só o tratamento estético, fazem a terapia também. E a pessoa, num estalo de dedo, voltou a enxergar o mundo de uma outra forma. Então a estética é uma forma de fazer você enxergar o mundo de uma outra forma, se enxergar de outra forma. Então tem muito propósito por trás dela, é muito profundo, é muito legal trabalhar com isso. Eu gosto muito de ver assim, as histórias de mudança nas pessoas, eu gosto muito de ver as pessoas nas redes sociais, de fato, postando seus conteúdos ali, muito mais, sabe, postando aquela foto de família de final de ano, porque ela tá melhor e mais bonita. Então, sim, a estética é um negócio com muito propósito, é muito legal. Muito legal, muito legal. E eu queria agradecer a audiência aqui as pessoas que acompanharam até agora. E eu queria também agradecer a sua presença, Thiago. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas redes sociais, da Adox. Quem quer te conhecer melhor como empreendedor, como grande empresário aí no Brasil, família, né, as tecnologias hoje da Adox. Qual que é o Instagram, qual que é o site que eles entram aí? Vou passar meu Instagram e vou finalizar com uma frase que eu acho muito importante agora para você que já está aí no mundo dos negócios, mas para tudo também, tá? Ela se aplica a tudo. Se você não está tendo resultados, ou você está fazendo pouco, ou está fazendo errado, ou está fazendo mal feito. Exatamente. Minha esposa usa muito essa frase também, eu adoro essa frase e peguei ela para mim. E muitos outros grandes empreendedores usam também. Então para pensar, se você não está tendo resultados, ou você está fazendo pouco, ou está fazendo mal feito, ou está fazendo de qualquer forma. Tem que fazer bem feito, tem que fazer muito. Que legal. Tem que fazer de fato, tem que buscar impactar os outros. Minhas redes sociais, @Thiago com H. Preste atenção no Gonzalez, que todo mundo erra, então para você não errar também, tá? Thiago com H, Gonzalez tem Z no meio e Z no final. Todo mundo coloca S no final, não me acha. O Z da Homens. Põe o Z lá, o Z da Homens. Lembra da Homens e pronto. Ó. Thiago com H, ponto, Gonzalez com Z no meio, Z no final, igual Homens, BR. Aí você vai achar uma foto em preto e branco lá. Sou eu. Aí você me acha no Instagram, que é a rede social que eu mais uso hoje. E quem quer conhecer um pouco mais da Adox vai achar no site www.adox.com.br. Redes sociais da Adox também você acha como Adox Oficial. Obrigado, tá? Bom demais. Valeu muito mesmo. Legal. Pessoal, nós estamos encerrando agora. Eu queria muito que vocês compartilhassem ou curtissem o nosso canal. Né? Entre nas minhas redes sociais, eu falo muito de todo o projeto da Homens, falo bastante de tecnologia, inovação, do mercado masculino, falo sobre o marketing, gestão. O meu Instagram é luisfernando.homens, o meu Luiz é com S. E muita gente acha que é com Z, você acredita? Por causa do Z da Homens. Né? E aí eu falo, é com S, tá? luisfernando.homens, e o Homens é com Z. Segue a gente aí. Entra lá no meu Instagram e eu agradeço muito. E hoje foi mais um episódio. Em breve vão ter mais outros, hein? Muito legal. E não perca, hein? Podcast da Homens, pode dizer.